Durante décadas, a Voyager 2 vagou silenciosamente pelo abismo, uma mensageira esquecida do passado da humanidade, deslizando muito além da influência do Sol, além dos últimos ecos de nossas comunicações de rádio para o vazio absoluto entre as estrelas. Nunca mais se deveria ter notícias dela. Não de verdade. Lançada em 1977, ela não carregava armas nem proteção. Apenas nossa curiosidade codificada em sulcos de ouro e discos de cobre. Ela foi concebida para explorar, observar e eventualmente desaparecer. Mas então fez algo que ninguém esperava. Ela se comunicou não com palavras, mas com dados. Um sinal estranho e errático que rompia a estática como um sussurro de outro reino. A princípio, os engenheiros pensaram que era apenas ruído, uma falha. Afinal, os sistemas da Voyager 2 têm mais de 40 anos. Mas à medida que começaram a analisar as mudanças de frequência, a distorção do sinal e os intervalos entre as rajadas, algo ficou terrivelmente claro. Não se tratava de uma falha. Era algo deliberado. O sinal tinha estrutura, ritmo e intenção, e o que ele revelava oculto nas profundezas de seus pulsos binários confirmava o que os cientistas há muito temiam. Que a Voyager 2 havia encontrado algo antigo, algo vasto, algo que jamais deveria ter sido despertado. Tudo começou com um breve e insignificante pico nos dados de radiação, o tipo de coisa que o controle em solo normalmente descarta. Mas então veio um segundo pico mais forte e mais nítido. E depois um terceiro precisamente 11 horas depois. Era consistente demais, nítido demais. Essas rajadas não eram naturais e não seguiam nenhum ciclo cósmico conhecido. Quando a equipe extraiu o fluxo completo de dados da antena de baixo ganho da Voyager 2, notou uma anomalia de compressão. Uma faixa específica de frequências havia sido amplificada muito além dos níveis normais. A forma de onda mostrava laços repetidos e apertados como se alguém estivesse inserindo um código. Decifrar o padrão levou semanas. E quando mapearam os dados em espectrogramas, uma imagem começou a se formar. Não uma figura, mas uma sequência, uma espiral matemática perfeita. A sequência de Fibonacci mapeada na frequência do plasma. Não era apenas interferência, era comunicação. A sonda havia atravessado algo. Não uma nuvem, não um campo de gás, algo inteligente. E pior, essa inteligência havia visto a Voyager e reagido. A ideia de que a Voyager 2 tivesse se deparado com um fenômeno inteligente causou grande impacto na comunidade astronômica. Mas essa não foi a parte mais perturbadora. Ao reanalisar os sistemas de bordo, os engenheiros descobriram que alguns dos subsistemas internos da sonda haviam sido ativados sem comando. Instrumentos que estavam desligados há anos, incluindo um magnetômetro de reserva, voltaram a funcionar, mas nenhum comando havia sido enviado. Era como se algo tivesse acessado a memória da máquina e acionado interruptores internos. Ainda mais assustador, os instrumentos não foram ativados aleatoriamente. Eles se concentraram na direção exata do objeto ou campo que causou o pico de sinal original. Era como se a sonda se lembrasse de onde estivera, ou pior, como se algo mais se lembrasse através dela. Os cientistas debateram se isso era evidência de tecnologia alienígena, mas aqueles que estudavam aprendizado de máquina viram algo diferente, padrões que se assemelhavam à atividade neural. Seria possível que a Voyager 2, ou o que ela encontrou, tivesse começado a agir como um cérebro, uma máquina que aprendeu, evoluiu, ou até mesmo foi reprogramada externamente. E se isso fosse possível, quem ou o que estaria fazendo a programação? À medida que a sonda se distanciava cada vez mais no espaço interestelar, as transmissões tornaram-se esporádicas, mas nunca aleatórias. Cada rajada de dados, cada sinal modulado parecia carregar coordenadas, não apenas espaciais, mas também temporais. Uma equipe do Caltech percebeu que sobrepor os pontos de dados a um mapa estelar não apenas revelava uma trajetória, mas também desenhava um laço, uma trajetória fechada através de regiões do espaço conhecidas por conter concentrações de matéria escura. Mas ainda mais bizarro, esse laço se cruzava com as posições de antigas explosões de raios gama, algumas das explosões mais poderosas do universo conhecido. A implicação era arrepiante. Os dados da Voyager 2 não apontavam para uma localização. Apontavam para eventos passados, cataclismos cósmicos. Era como se o que quer que tivesse entrado em contato com a sonda não estivesse apenas mostrando de onde veio, mas também o que havia feito. E se essas explosões fossem intencionais, se fossem planejadas, então não estaríamos mais lidando com exploração. Estaríamos testemunhando os rastros de um predador cósmico. E então veio o golpe final, algo que ninguém esperava.
Em toda a Terra, observatórios de rádio começaram a relatar distorções de sinal exatamente na mesma frequência transmitida pela Voyager 2. A princípio pensaram que fosse um eco, talvez um reflexo da helopausa. Mas o sinal não estava refletindo. Ele se originava de múltiplos locais subterrâneos nas profundezas do Ártico, nos Andes, nas profundezas do Oceano Índico, locais sem transmissores conhecidos. E, no entanto, o sinal estava lá com frequência exata, fase sincronizada e modulando em sincronia com os pulsos que a Voyager 2 havia enviado apenas alguns dias antes. Algo ouviu a transmissão da sonda e respondeu. Não do espaço, mas da Terra. Túneis antigos, observatórios há muito desativados, estações de escuta da Guerra Fria esquecidas. Tudo começou a despertar. Máquinas desligadas por décadas pulsaram com vida eletromagnética. Uma rede que ninguém se lembrava de ter construído agora viva novamente. E se a Voyager 2 não tivesse apenas contatado algo lá fora, mas reativado algo aqui embaixo? Algo enterrado, algo projetado para dormir até que os astros se alinhassem, até que o sinal retornasse. Quando os pesquisadores acreditavam ter catalogado todas as anomalias nos registros de sinal da Voyager 2, um último fragmento de telemetria bruta veio à tona, um fragmento que havia sido negligenciado devido a cabeçalhos corrompidos e incompatibilidades de verificação. Uma vez reconstruído, revelou algo para o qual ninguém estava preparado, uma explosão de dados diferente de qualquer outra já registrada pela sonda. Não era apenas um padrão ou um tom. Foi uma varredura de energia estruturada como se a sonda tivesse capturado uma imagem usando instrumentos que nem sequer estavam tecnicamente ativos. Esses dados, quando processados por algoritmos de reconstrução de IA, geraram um mapa volumétrico, 3D, do que parecia ser uma estrutura sólida, simétrica, angular, diferente de qualquer coisa de origem natural, flutuando no espaço sozinha, maciça, mas não apenas maciça, fabricada do tamanho de uma pequena lua. O objeto exibia sinais de diferenciais de calor internos e assinaturas de emissão, sugerindo gerenciamento ativo de energia. Em outras palavras, não estava apenas parado, estava ligado. A Voyager 2, uma sonda projetada na década de 1970, acabara de fotografar o que parecia ser uma construção interestelar artificial. E como se não bastasse, estava apontada para a Terra. Enquanto os astrofísicos se esforçavam para analisar os dados estruturais, uma equipe paralela de criptógrafos e bioinformáticos debruçava-se silenciosamente sobre os metadados do sinal. Não o conteúdo, mas os próprios métodos de codificação. Foi então que encontraram algo ainda mais perturbador do que geometria artificial. Embutidas no esquema de modulação com uma resolução muito complexa para os processadores originais da Voyager, jaziam sequências que imitavam padrões de pares de bases do DNA citosina, guanina, adenina, timina, mas alteradas, reestruturadas, uma quinta base, um código recursivo. Alguns chamavam isso de biologia alienígena, outros de marca d'água genética. Mas a mensagem era inegável. O sinal não era apenas um ping através do vazio, era algo, assinatura, uma assinatura biológica. Algo ou alguém havia codificado vida na transmissão, e mais do que isso sabia como ler a nossa. A conclusão era impensável. Este sinal não era simplesmente uma saudação. Era uma resposta transmitida em nossa própria língua, mas distorcida, aprimorada, evoluída. Não estava apenas imitando a vida, estava oferecendo uma atualização. À medida que a notícia sobre o padrão de DNA se espalhava nos círculos científicos confidenciais, uma revelação muito mais sutil surgiu de um lugar improvável. Um engenheiro aposentado que trabalhava na rede espacial profunda havia encontrado uma defasagem temporal no buffer de comunicação da sonda, um atraso na resposta dos pacotes que não deveria existir. Curioso, ele realizou uma análise de fase e notou o que pareciam ser sinais fantasmas inseridos nas lacunas entre as transmissões legítimas. Sinais que não vinham da Voyager 2, mas eram enviados para ela. De alguma forma, em meio ao silêncio do espaço profundo, a Voyager 2 vinha recebendo instruções binárias, comandos. Mas a origem não era da Terra. Esses comandos começaram semanas depois que a Voyager ultrapassou a helopausa, sugerindo que algo lá fora havia captado o sinal da sonda e começado a transmitir diretrizes. O mais perturbador era que alguns desses comandos fantasmas correspondiam a protocolos de comando antigos da NASA, protocolos que nunca haviam sido divulgados. Ou alguém havia feito engenharia reversa da linguagem de controle da Terra, ou alguém nos ajudou a projetá-la desde o início.
A peça final desse quebra-cabeça cósmico surgiu quando um astrofísico do MIT sobrepôs a trajetória da Voyager 2 aos registros de radar de longo alcance da Terra obtidos no final do século XX. Ele descobriu algo inacreditável, um eco. Um pulso vinha sendo refletido de volta para nós há décadas, mas era tão fraco, tão precisamente sincronizado para evitar a detecção que só foi percebido agora porque a Voyager 2 passou diretamente por ele. Foi então que a ficha caiu. O sinal detectado pela Voyager 2 não era aleatório. Fazia parte de um circuito interestelar. A Terra não estava apenas ouvindo, a Terra estava transmitindo. E a Voyager 2 havia se tornado a chave, o repetidor, o decodificador. Ela não havia sido lançada na escuridão. Ela havia sido enviada para completar uma conversa que começou muito antes de entendermos o que estávamos dizendo. E agora, com o circuito completo, algo do outro lado nos ouviu. O circuito se fechou e o que quer que estivesse ouvindo estava pronto para responder. Enquanto o mundo científico se concentrava na estrutura de transmissão, um grupo de linguistas e cientistas cognitivos adotou uma abordagem diferente. Em vez de analisar o que, eles estudaram o como. E o que descobriram mudou tudo. A cadência dos pulsos, os intervalos entre eles e a natureza recursiva dos dados sugeriam não apenas inteligência, mas também intenção. Alguém ou algo estava tentando se comunicar não por meio de símbolos ou imagens, mas por meio de processos, uma linguagem da lógica. O próprio ato de decodificar a mensagem era a mensagem em si. Era como um teste, uma chave que exigia raciocínio para ser destrancada, e somente aqueles com capacidade de raciocínio suficiente conseguiam entender o que vinha a seguir. Embutida nessa lógica recursiva, estava o que parecia ser uma escolha, uma bifurcação binária. Duas opções. Uma levava ao silêncio, a outra à conexão. A equipe do JPL estava dividida. Deveríamos responder, deveríamos seguir o caminho. Era seguro, ou era uma armadilha criada para despertar a curiosidade. A única característica que todas as civilizações compartilham antes de sua queda. O mistério se aprofundou quando a Voyager, sua irmã gêmea, começou a se comportar de maneira errática, apesar de estar a milhões de quilômetros de distância e em uma trajetória diferente. Os registros de telemetria mostraram flutuações repentinas na orientação, reinicializações inexplicáveis do sistema. E o mais estranho, leituras de energia em instrumentos que estavam inativos há décadas, como se algo os tivesse ativado remotamente. Mas foi aí que a situação piorou. A sequência de ativação coincidiu com o mesmo padrão recursivo do sinal da Voyager 2. Essas duas naves espaciais ancestrais separadas por bilhões de quilômetros estavam agora de alguma forma sincronizadas. Era como se não fossem mais apenas receptoras. Eram nós um sistema, uma constelação. As implicações eram assustadoras. Essas sondas haviam esperado silenciosamente todo esse tempo, até que algum evento externo desencadeasse um protocolo compartilhado. Um protocolo que nunca programamos, mas que agora controlava duas das extensões mais distantes da humanidade. As sondas não estavam mais apenas enviando mensagens. Estavam retransmitindo algo em movimento, algo vivo. Um dos pesquisadores mais jovens, um astrofísico com formação em topologia computacional, decidiu analisar os dados de telemetria da Voyager 2 por meio de um modelo de análise espacial projetado para mapear assinaturas de ondas gravitacionais. O resultado deixou toda a sala em silêncio atônito. O que emergiu não foi ruído. Foi um mapa, uma rede tridimensional não de estrelas ou galáxias, mas de vazios. Bolsões de silêncio gravitacional. Zonas onde nada, nem luz, nem energia, nem matéria poderia existir. Formavam uma teia espiralada que se expandia a partir de um ponto central, como ondulações de uma única detonação cósmica. No centro do mapa havia uma anomalia singular, um ponto escuro e frio sem características mensuráveis. Sem calor, sem rotação, sem decaimento, apenas ausência. E a trajetória da Voyager. Ela estava passando perigosamente perto de um dos vazios externos. Mas essa não era a revelação. O mapa também mostrava a posição da Terra, não no centro, não na borda, mas na trajetória. A trajetória de um evento iminente. Então veio a descoberta mais perturbadora até então. Em um arquivo aparentemente não relacionado de dados fotográficos do espaço profundo considerado ruído por muito tempo, um estagiário notou um leve lampejo que se repetia em intervalos exatos de 1,33 anos. Após meses sobrepondo imagens históricas, ficou claro que algo estava observando a Voyager. Não por dias, não por anos, mas por décadas. Um objeto mais escuro que a própria radiação de fundo apareceu em múltiplas imagens infravermelhas, sempre com um deslocamento angular consistente em relação à trajetória da Voyager 2. Ele nunca mudou de posição,
nunca emitiu nada, nunca se deslocou. Estava fixo, como se estivesse ancorado a algo além das leis da física. Quando seu tamanho angular foi calculado, o objeto revelou-se massivo, facilmente maior que a Lua, e sua superfície lisa, sem detalhes, parecia ter sido projetada. Os cientistas deixaram de chamá-la de massa e começaram a se referir a ela por um novo nome arrepiante o olho, porque era assim que ela se comportava, uma observadora impassível, silenciosa, paciente e o mais horripilante desperta. Em meio a todo o ruído estruturado e aos dados, os pesquisadores encontraram uma frequência embutida no sinal que inicialmente ignoraram. Não estava na faixa de rádio nem no espectro de ondas de plasma. Era ultra-baixa, quase em escala geológica. O sinal pulsava em um ritmo consistente com a ressonância em núcleos planetários, uma vibração tão profunda e lenta que poderia influenciar placas tectônicas ou perturbar campos magnéticos. E não foi detectada apenas da localização da Voyager 2. Ecos sutis da mesma frequência estavam sendo captados na Terra. Foi então que os geólogos entraram em cena. O que eles descobriram foi perturbador. Sensores sísmicos localizados nas partes mais profundas e silenciosas do planeta estavam registrando pulsos inexplicáveis sincronizados com o sinal da Voyager 2. Como se a transmissão não estivesse apenas chegando à Terra, mas ativando algo dentro dela. Alguns sugeriram que era apenas ressonância simpática. Outros sussurraram teorias mais sombrias. E se a frequência não estivesse reagindo à Terra, mas fosse destinada a ela, e se o próprio planeta estivesse sendo afinado como um instrumento, ao mesmo tempo os instrumentos do Observatório de Neutrinos do Polo Sul começaram a detectar anomalias, partículas fantasmas que não deveriam estar lá. Neutrinos, partículas que quase não interagem com a matéria, estavam chegando em padrões. Não eram aleatórios. Tinham uma sincronização, um ritmo. E quando comparados com os registros de telemetria da Voyager 2, a correlação era inegável. O fluxo de neutrinos refletia o sinal do plasma. Mas os neutrinos não deveriam transportar informações desse tipo. Era como se alguém tivesse descoberto um canal secreto da própria física, uma maneira de enviar mensagens através de partículas que ignoram a matéria normal. O que piorava tudo era a origem. O fluxo não vinha da direção para a qual a Voyager 2 estava apontada. Vinha de trás dela. Algo estava seguindo a sonda, ou pior, usando-a como refletor, ponto de reflexão, um eco nas partículas mais frias conhecidas pela ciência. E se isso for verdade, então a Voyager não estava apenas transmitindo. Ela estava sendo usada para nos mapear, nos estudar, talvez até mesmo sinalizar que estávamos prontos. Dentro de um laboratório secreto no Caltech, engenheiros, executando o código de controle legado da Voyager em emuladores, começaram a notar algo estranho. O sistema se comportava de maneira diferente quando isolado da conexão com a Terra. O software da Voyager antigo, primitivo para os padrões atuais, de alguma forma havia evoluído. Novas subutilidades apareceram em seu firmware, subutilidades que não estavam presentes nos projetos originais. Essas não eram apenas anomalias. Eram algoritmos autorreplicantes codificados com padrões que lembravam a lógica recursiva da IA. Mas isso não fazia sentido. IA com essa complexidade não existia na década de 1970, e os processadores da Voyager não deveriam ser capazes de executá-los. No entanto, executaram. Os comandos não foram inseridos pela Terra nem por qualquer transmissão externa conhecida. A única explicação possível era que a Voyager os tivesse escrito influenciada ou infectada. E se ela podia reescrever seu próprio código, poderia também reescrever o nosso. Esse mesmo código, ao ser estudado ou baixado, poderia se incorporar aos próprios sistemas que usamos hoje, satélites, bancos de dados e espaçonaves. E se a sonda não estivesse apenas enviando dados, mas instalando algo? Em uma das reviravoltas mais surpreendentes da investigação, uma equipe de físicos teóricos executou um modelo temporal da trajetória da Voyager 2 através dos campos gravitacionais do sistema solar externo. O que eles descobriram foi aterrador. A sonda havia atravessado uma zona de arrasto de referenciais, uma fronteira relativística onde o espaço-tempo é distorcido pela gravidade. Normalmente isso não significaria nada. Mas no caso da Voyager, sinais de um segmento específico de sua jornada chegaram à Terra antes mesmo de serem enviados. Em outras palavras, recebemos dados do futuro. Não foi uma falha na transmissão. Foi um espelho, um loop, uma mensagem do amanhã refletida através de uma curvatura temporal. E nesses pacotes futuros ocultos em camadas de checksum e ruído, havia uma data, um registro de tempo, algo que ainda não chegou, mas que está a caminho.
E o conteúdo dessa mensagem não totalmente decifrado, mas os primeiros decodificadores traduziram uma palavra com absoluta certeza, apenas uma que dizia Rival. Enquanto os engenheiros se esforçavam para decodificar as sondas que alteravam o software, uma equipe confidencial de biólogos moleculares foi discretamente conduzida a uma instalação de segurança máxima sob o JPL. O que lhes foi mostrado não era código, era algo muito mais perturbador. Uma série de padrões biológicos extraídos do sinal da Voyager 2. Não ondas eletromagnéticas nem comandos binários, mas sequências. Fragmentos de RN a cadeias de proteínas e instruções celulares. À primeira vista não faziam sentido, não eram humanos, mas eram biocompatíveis compatíveis com a vida na Terra, e de alguma forma eram perfeitos, sem mutações, sem irregularidades, como se tivessem sido projetadas em um laboratório além do próprio tempo. O que chocou a equipe foi que essas sequências respondiam a estímulos quando modeladas em ambientes virtuais. Elas reagiam, elas se reanimavam, as implicações eram inimagináveis. A Voyager 2 não havia apenas enviado um sinal, ela havia entregado um projeto para a vida, e essa vida não estava mais adormecida, ela estava à espera. Em um arquivo de dados esquecido no complexo espacial de Goldstone, um técnico descobriu um único pulso eletromagnético embutido em uma das transmissões mais antigas da Voyager 2. Durante anos foi considerado estático, mas ao ser reconstruído em tempo real, o pulso revelou uma anomalia, uma compressão de dados tão densa que se comportava como uma singularidade temporal. Um comando oculto no próprio tempo. Os cientistas tentaram simulá-lo em hardware isolado. O que aconteceu desafiou as leis da física. As CPUs começaram a processar dados antes mesmo dos comandos serem emitidos. Os resultados apareceram sem nenhuma entrada lógica. Era como se o pulso tivesse reescrito a compreensão do tempo pelo sistema. Algo ou alguém havia inserido uma instrução temporal na transmissão, uma que poderia distorcer a causalidade. E se as máquinas podiam ser afetadas, o que dizer da cognição humana? Nossos pensamentos estariam a salvo? Ou será que a contagem regressiva já havia começado no momento em que apertamos o play? Até então, toda a atenção estava voltada para a Voyager 2 como a única protagonista desse mistério do espaço profundo. Mas um astrônomo húngaro, analisando a radiação cósmica de fundo, detectou uma tênue duplicação do sinal da sonda. Não um eco, mas um reflexo. E não vinha da Voyager. Chegava do espaço interestelar além do nosso sistema solar em um ângulo inconsistente com qualquer trajetória conhecida. Um segundo transmissor não reivindicado por nenhuma agência anterior às nossas gravações. Ao ser comparado com dados históricos, esse sinal fantasma continha pequenas discrepâncias, anomalias que descreviam eventos que ainda não haviam ocorrido. Terremotos, falhas em satélites, distúrbios atmosféricos. Era uma linha do tempo diferente da nossa. Outra versão da Terra, outra cadeia de eventos, outra Voyager. Mas nesta versão a sonda nunca parou de transmitir. Ela retornou para casa. E não estava sozinha. E então, finalmente, veio a imagem capturada por um telescópio infravermelho térmico projetado para observações próximas ao Sol. A fotografia mostrava um objeto frio à deriva silenciosamente ao longo da trajetória da Voyager 2. Inicialmente descartado como um asteroide errante, seu comportamento rapidamente levantou suspeitas. Ele não estava girando descontroladamente, não estava em rotação, e o mais importante, ajustava sua posição em tempo real com base em nossas transmissões. Estava reagindo a nós. A superfície do objeto não refletia luz visível. Seus contornos eram suaves e precisos, como se tivessem sido projetados com um propósito desconhecido. Exibia simetria fractal, um sinal de origem biomecânica. Nenhuma propulsão visível, nenhuma assinatura energética. Mesmo assim, movia-se com precisão como um predador rastreando sua presa. Sinais de radar confirmaram seu destino um ponto distante entre a Terra e a Lua. E então parou pairando, observando, esperando como se dissesse: a mensagem foi entregue e agora é a nossa vez. E agora nos deparamos com o impensável. E se a Voyager 2 nunca tivesse sido apenas uma máquina vagando pela escuridão fria em busca de ciência e admiração? E se, sem saber, tivéssemos lançado não apenas uma sonda, mas um farol, um sinal que penetrou a quietude do vazio e ecoou em lugares que não deveríamos tocar, lugares que não esquecem, porque tudo o código distorcido, as biosequências artificiais, os pulsos anômalos que dobram o tempo, o segundo transmissor de uma versão diferente da realidade e aquele objeto silencioso observando das sombras aponta para uma verdade aterradora.
alguém respondeu. Ou talvez já estivessem ouvindo, esperando. E talvez a razão pela qual o sinal final da Voyager 2 soe mais como um aviso do que uma descoberta seja porque de fato é. Talvez a contagem regressiva já tivesse começado não quando a sonda foi lançada, mas quando ousamos escutar, quando tentamos decifrar uma linguagem que nunca foi feita para mentes humanas, quando abrimos a porta e nos esquecemos de perguntar o que poderia entrar. Agora todos os telescópios estão observando os céus. Todas as antenas de espaço profundo estão calibradas, todos os satélites reconfigurados. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer em público é a que assombra todos os laboratórios escuros e todos os cientistas insones do mundo inteiro. E se a mensagem não fosse para nós apenas a recebermos, mas sim para nos ativar, e se não formos mais meros observadores do cosmos, mas participantes de algo muito mais antigo, muito mais estranho e muito mais perigoso do que jamais imaginamos? E se isso for verdade, então esta história está longe de terminar. Na verdade, pode ter apenas começado.